Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Você sabe que neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, marketing digital, vendas, crescimento profissional, em todas as áreas da vida. E hoje é um assunto importantíssimo, que é sobre a palavra de Deus, ou seja, é sobre a nossa vida espiritual. Eu vou dizer aqui para você, eu não consigo crescer, prosperar, avançar, melhorar de vida sem a palavra de Deus, sem a ajuda de Deus na minha vida. Eu não consigo. Se você consegue, meu amigo, crescer e prosperar e ter uma vida plena e realizada sem Deus, coloca aí nos comentários que eu também quero aprender, porque eu não sei como. Porque Deus é a fonte de toda a vida, de toda a liberdade, de toda a felicidade, de toda a realização na minha vida. E eu espero que na sua vida também, ok? Então, nós vamos direto ao assunto aqui. Ó. Veja só, nós vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 11 de Hebreus. É o capítulo dos heróis da fé. E eu já quero começar dizendo que a fé, ela é muito poderosa. Por quê? Eu costumo brincar que a fé só perde para o amor, porque lá no capítulo 13 de Coríntios diz que a fé, que o amor é maior do que os três, do que a fé e do que a esperança, né? Então eu costumo brincar que a fé ela é poderosa, mas ela só perde para o amor, que pode ser um outro vídeo também, nós falamos do capítulo 13 de 1 Coríntios, mas este vídeo agora nós vamos ler, olha, eu vou ler aqui na Bíblia Thompson, olha aqui na Bíblia Thompson, edição contemporânea. Como eu já vi em outros vídeos, eu tenho várias Bíblias, várias traduções, várias edições, porque eu gosto de estudar a palavra de Deus, de meditar, porque a palavra de Deus é a fonte da nossa vida. Ela que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é como uma espada, não é isso? Foi com ela que Jesus venceu lá no deserto, quando ele estava jejuando e Satanás veio tentá-lo. Como foi que Jesus venceu? Ele disse, está escrito. Então, como é que nós vamos vencer as nossas batalhas, as nossas lutas contra o inimigo? Aqui, amigo. Essa aqui é a espada. Nós vamos dizer, está escrito. E nós vamos vencer todas as batalhas contra o inimigo. Então, olha só, eu vou ler aqui, nós vamos ler Hebreus 11. Eu espero que você aguenta. Se você aguenta, coloque aí nos comentários. Eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé e eu aguento. Vamos lá. São quantos capítulos? São 40, versículos, são 40 versículos. Eu pergunto para você, se você tem fé para isso, você aguenta? 40 versículos da palavra de Deus que podem mudar a sua vida. Eu vou mudar isso, podem não, vão mudar a sua vida, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela é poderosa, ela é uma semente poderosa. Quando ela é lançada e cai num coração bom, numa terra boa, ela produz frutos, ok? Então esse é um capítulo especial da palavra de Deus, assim como os outros, como eu falei no capítulo 13 de Coríntios, que fala sobre o amor, eu posso trazer também outro vídeo sobre este capítulo, mas o capítulo da fé, ele é muito poderoso, sabe por quê? Eu lembro logo lá daquela história do centurião de Cafarnaum, quando ele encontra Jesus. Você conhece, leia lá. Eu acredito que esteja no Evangelho de Mateus, algumas histórias se repetem nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas ele está em Mateus. Você vai ler essa história e vai ficar surpreendido. Sabe por quê? Porque o centurião chega com Jesus e diz, Senhor, eu quero que o Senhor pode curar o meu servo que está doente. E Jesus diz, sim, prontamente. Vamos, onde é que você mora? Aí o centurião surpreende Jesus. Essa é uma das passagens mais surpreendentes da Bíblia. Aí Jesus disse, vamos, eu vou curá-lo. Aí o centurião diz, não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que tu entres, chegues à minha casa. Não, porque ele era romano, né? Ele disse, eu não sou digno, Senhor, porque eu também sou um homem de autoridade. Olha só que o centurião devia ser um capitão, devia ter um alto posto, né, no oficialato. Ele disse também porque eu sou um homem de autoridade. E quando eu digo para o meu subordinado, para o meu soldado, eu digo vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. E eu digo ao outro faz isto e ele faz. Ou seja, eu tenho autoridade concedida pelo exército romano, pelo governo romano. E eu vou dizer uma coisa para você aqui também. Eu sou militar,
também da reserva, né? E eu sei o que é autoridade também. Eu tive os meus subordinados e eu também tive os meus superiores. E quando o meu superior dava uma ordem que não era ilegal nem absurda, eu atendia. Eu tinha que atender. Sabe por quê? Porque eu estava debaixo de autoridade e eu tinha que obedecer aquela ordem. Ok? E também quando eu dava ordem aos meus subordinados, adivinha? Eles obedeciam. Se não era uma ordem absurda nem ilegal, eles tinham que obedecer. Sabe por quê? Porque o nome disso é autoridade. Autoridade. E que o centurião surpreende Jesus. Quando Jesus diz assim, eu vou curá-lo, ele diz, não, Senhor, não entra debaixo, eu não sou digno de que tu entres debaixo da minha casa. Dizer apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Sabe o que é? Isso é fé na autoridade de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Uma palavra de Jesus era o suficiente para curar o servo daquele centurião. Ou seja, ele acreditava em Jesus mesmo, de verdade. Agora eu vou perguntar para você, você acredita mesmo, de verdade, no poder de Jesus, na autoridade de Jesus para tudo? Porque Jesus é Deus. Então ele tem poder para tudo. Agora eu pergunto para você, que tamanho é a sua fé? Qual o tamanho da sua fé em Jesus para operar milagres, para curar enfermos, para prosperar a tua vida, para te dar uma vida abundante? Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é aí, eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua fé? Tá desse tamanho? Que tamanho é a sua fé? Então a fé ela é muito poderosa, meu amigo. E Jesus disse, vai, o teu criado está curado. O teu criado está curado. E muitas vezes Jesus perguntava também, o que queres que eu te faça? Aí a pessoa lá doente falava, não, eu quero ser curado. Jesus falava, então pronto, seja, a tua fé te salvou. Ou seja, muitas vezes Jesus sempre perguntava, Jesus não chegava e compulsoriamente operava um milagre. Não, ele perguntava e a pessoa ela recebia a graça, a virtude, a cura de acordo com a fé. Ou seja, a fé é tudo, meu amigo. O apóstolo Paulo fala em capítulo 2, versículo 8 a 10 de Efésios, ele diz, pela fé nós somos salvos, não é por meio das obras, é pela fé, a fé na graça de Deus, ok? Então vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 11, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só, a fé, o que é a fé? Então, como você me explica esse versículo? Fé é imaginação, é você acreditar aqui, naquilo que não existe, porque se existe, não precisa de fé. Vou dar um exemplo para você entender. Você tem, digamos, R$1.000 lá na sua conta bancária. Você tem R$1.000 na sua conta bancária e você diz assim, eu vou lá no banco sacar R$100. Me diz uma coisa, precisa de fé? Não, porque você sabe, tem lá R$1.000, então você pode sacar R$100. Ou seja, você sabe, você viu no aplicativo do seu banco, você sabe, não precisa de fé. Agora, a fé poderosa, a fé que vai exigir um milagre, sabe qual é? É você ter R$1.000 lá e você diz assim, eu vou lá sacar 2.000. Aí é fé. Por quê? Porque você não tem R$2.000 lá. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a base da esperança e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você não consegue explicar racionalmente, você cria aqui na sua mente, na sua imaginação, ok? Foi o que fez. O centurião imaginou, ele acreditou que uma palavra de Jesus era o suficiente para curar o servo dele. O que aconteceu? Foi curado. Foi curado. Inclusive, a fé é comprovado, inclusive, com estudos científicos. Eu sei que você vai ficar abalado aí, mas é comprovado o poder da oração, o poder da autossugestão, o poder do decreto. Por isso que eu uso muito decreto, eu falo, entendeu? Você tem que decretar que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa vencedora, uma pessoa feliz, próspera. Isso é poderoso. Então, isso é fé, é você acreditar naquilo que não
existe. Fé é ver o invisível, é alcançar o inatingível, é crer no incrível, é crer no sobrenatural, entendido? Foi o que Jesus falou lá para Tomé, disse, eu quero pegar, ele pegou nas chagas, aí disse, Senhor, meu Deus, eu acredito, agora eu acredito. E que foi que Jesus disse? Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, ou seja, é muito fácil se você está vendo, se você sabe que tem o dinheiro lá na conta, se você sabe é muito fácil. Agora eu quero ver você crer numa coisa extraordinária, entendeu? Ou seja, está além da tua compreensão, ela está só na tua imaginação. Então aprende essa aí, fé é imaginação, você acredita aqui na sua mente, e eu vou te dizer, se você crer de verdade, vai acontecer. Sabe por quê? Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Pega mais esse versículo, Marcos 9, 23, diz o seguinte, que tudo é possível àquele que crê. Anota isso, Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Agora vamos continuar aqui a leitura. No versículo 2 diz, foi por ela, pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. Quem são esses antigos? São os profetas, os homens de Deus, os patriarcas, os servos de Deus do Antigo Testamento. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha só, aqui nessa versão diz dessa forma, cada versão tem um pouco diferente, mas só muda o que algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, ou seja, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só, segundo o paradigma científico, o universo que nós conhecemos tem 13 bilhões de anos e a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos desde o Big Bang, de onde tudo se originou. Esse é o paradigma científico, ok? Então existe essa confusão entre fé e ciência? Não, quando a ciência, os cientistas, né? Quando os cientistas descem lá do pedestal deles, da Torre de Marfim, eles sabem que a palavra de Deus é a verdade. Existe comprovação para a palavra de Deus, ok? Mas olha só, Deus criou tudo lá no princípio. Não sei se foi há 4,5 bilhões de anos, 13 bilhões de anos, não. Nós simplesmente acreditamos. Olha o que está escrito. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha só, nem tudo a ciência não explica tudo não, meu amigo. Então o que cabe a nós? Acreditar na palavra de Deus, eu simplesmente acredito que ele criou tudo. Agora sim, eu gosto de estudar ciência, viu? Eu gosto muito de estudar ciência, inclusive eu estudo muito mecânica quântica, física quântica, que ela vai estudar as partículas subatômicas, a energia, eu amo estudar isso. Inclusive, eu posso trazer um vídeo sobre isso, sobre mecânica quântica, coloca aí nos comentários, diz assim, Elias, traz um vídeo sobre mecânica quântica, é muito interessantíssimo. Eu não posso falar aqui agora no meio desse vídeo, mas eu posso trazer um vídeo sobre mecânica quântica. Coloca aí nos comentários se você quer aprender sobre isso, ou então estude, pesquise mecânica quântica, você vai ficar impressionado com esse paradigma científico que explica a origem de tudo, inclusive não nega Deus, viu? Não nega a existência de Deus, o poder de Deus criador. A mecânica quântica é maravilhosa. Vamos continuar. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, que por meio delas, depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel ofereceu sacrifício pela fé. Enoque foi trasladado, ou seja, lá em Gênesis 5, versículo 4, se não estou enganado, diz que Enoque andou com Deus e ninguém o viu mais porquanto Deus para si o tomou. Ele foi trasladado, porque ele andava com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, o levara. Pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, você quer estar com Deus, meu amigo? Então, agrade a Deus, ande com Deus. Você quer prosperar? Você quer mudar de vida? Você quer melhorar? Então, ande com Deus, assim como
Enoque. Vamos continuar, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus e ponto final. Olha só, se a pessoa que não tem fé, por exemplo, os agnósticos, os ateus, diz não, Deus não existe, Deus é só uma criação da mente humana. Eu já estudei isso tudo, eu falei no outro vídeo que eu já estudei ateísmo, já estudei isso tudo, agnosticismo, que é uma dúvida absoluta, eu não sei se ele existe, nem se ele não existe, então eu não acredito em nada, ok? O agnóstico, ele é um ateu tímido, um ateu que não quer assumir que Deus não existe, mas como diz em Salmos capítulo 14 diz, o nécio diz no seu coração, Deus não existe, ou seja, é uma ignorância dizer que não existe, é uma ignorância, está lá na palavra de Deus, Salmo capítulo 14. Porque em fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que crer que ele existe, e que ele é o Criador, e que ele é o mantenedor da vida, e que é ele que vai nos dar a recompensa. Galardão é recompensa. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos junto? Você aguenta? Você é uma palavra de Deus? Então vamos junto nessa jornada aqui, pela fé. Para quê? Para aumentar nossa fé. Para quê? Para nos dar mais motivação, porque quanto mais você aprende, mais a tua fé aumenta, mais cresce a tua convicção de que Deus é poderoso para mudar a tua vida. Vamos continuar, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha só, Noé construiu a arca pela fé. As pessoas acreditavam nele? Não, esse cara é louco construindo um barco desse tamanho. Que isso? Ou seja, ele era chamado de louco, mas pela fé, no propósito, no chamado de Deus, ele construiu e foi salvo. Vamos prosseguir. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Leia lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora, acredite, Abraão saiu sem saber para onde ia. Pegou todos os servos deles. Abraão era um homem de posses. Abraão era um homem rico, viu? Abraão tinha servos, Abraão tinha camelos, tinha animais, ou seja, ele era um homem de posses. Ou seja, por que o servo de Deus tem que ser pobre? Negativo. Os homens de Deus do Antigo Testamento eram ricos e prósperos, ok? Então vamos quebrar essa crença negativa aí. Negativo. Deus quer nos dar riqueza, prosperidade. Deus quer abençoar a nossa vida. Então Abraão ouviu o chamado e saiu pela fé. Agora eu pergunto para você, você teria essa fé? Se Deus dissesse para você, sai da tua terra aí, vai para a terra que eu vou te mostrar, você sairia? Você deixaria seus parentes? Você ia obedecer a Deus como Abraão obedeceu? Vamos seguir. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Ou seja, ele acreditava na esperança da vida futura. Está escrito aqui. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, na velhice, engravidou. Ou seja, que tudo é possível ao que crê. O versículo 12, pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Veja bem, Abraão também já era velho e Deus chamou ele e disse, vem cá, Abraão, sai da tua tenda. Abraão saiu da tenda e ele disse, olha para cima e conta as estrelas do céu, que tu podes contar. Assim será a tua descendência. Abraão disse, mas eu sou velho. Não, assim será a tua descendência. Então é por isso que eu gosto aqui desse capítulo 11 de Hebreus. É muito poderoso para animar, levantar a nossa fé. Ou seja, se Deus abençoou Abraão com multiplicação, veja que Abrão significava pai de altura, pai exaltado, um homem exaltado. E
e Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, significa pai de multidão. Sabe qual é essa bênção de Abraão? É a bênção da multiplicação. É porque Sara era estéril, ele não tinha filho. E Deus deu para ele a bênção da multiplicação, a bênção exponencial. E se você acredita, recebe essa bênção de Abraão aí. Se você está até agora nesse vídeo aqui, são agora 21 minutos nesse vídeo. Se você está até agora aqui nesse vídeo, coloca: eu recebo a bênção de Abraão. Sabe que bênção é essa? A bênção exponencial, a bênção do infinito, a bênção da multiplicação. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja bem, Abraão morreu acreditando. Morreu acreditando. Moisés, todos os patriarcas e profetas, eles morreram acreditando na vida eterna, na promessa de Deus. Algumas promessas se cumpriram naquele tempo, outras não. Eles morreram na esperança, eles morreram na fé, ou seja, o justo viverá pela fé e morrerá na fé, acreditando na promessa de Deus. Vamos prosseguir. Versículo 14. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Ou seja, quando Abraão saiu, ele deixou para trás, ficou para trás. Ele avançava para qual? Vamos prosseguir aqui. Olha só, agora porém desejam uma pátria melhor. Veja bem, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Quando Abraão saiu da terra dele, a visão dele era a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Vamos prosseguir. 17. Pela fé Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Leia lá essa história poderosa em Gênesis 22, quando Deus prova Abraão. Deus prova Abraão e diz: vai e oferece Isaque em holocausto para mim. Deus estava provando Abraão. Sabe por quê? Porque Deus não aceitava sacrifício humano. Deus, inclusive, condenou e julgou as nações cananeias que faziam esse tipo de sacrifício. Deus não recebe sacrifícios humanos, entendeu? Então ele estava provando Abraão. Sabe o que aconteceu? Leia lá na história. Abraão levou o filho dele, Isaque, um moço, e quando eles estavam indo a caminho, Isaque perguntou para o seu pai Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, para nós oferecermos o holocausto, mas onde está o cordeiro? Aí entra a fé de Abraão. Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão, você pode ler na história, Abraão amarrou a lenha sobre Isaque, Abraão levantou o cutelo, Abraão ia oferecer o filho dele em holocausto ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Ele sabia, está escrito aqui, ele sabia que Deus falou para ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele sabia que toda a multiplicação dos descendentes dele vinha de Isaque. Então ele disse: eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para tudo. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Pai da fé, porque ele acreditou. Ah, não, mas e agora ele vai morrer? Não, Deus não aceita. Não, ele não questionou. Ele acreditou e Deus honrou ele. Deus honrou ele por causa da fé dele. Agora eu pergunto, qual é o tamanho da sua fé? Você faria isso? Quando Deus te prova, Deus prova a gente, viu? Deus está constantemente nos provando, nos testando, para ver o que está no nosso coração, para ver o que está aqui na nossa mente. Nós somos provados constantemente por Deus, sabia? Assim como Deus provou Abraão. Deus está constantemente nos provando para saber se nós somos aprovados por Ele, para receber o que Ele tem para nós. Vamos prosseguir.
Agora o versículo 20 diz: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Veja bem, aqui os pais de Moisés não temeram pela fé. Versículo 24, vamos continuar. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Ou seja, Moisés disse, não, o meu plano, o meu propósito é com Deus, eu não quero saber das coisas do Egito. Vamos prosseguir? 26 diz assim, teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora eu pergunto para você, o que é mais importante para você? O seu chamado por Deus, o seu propósito com Deus, a sua aliança com Deus, ou os tesouros do Egito, ou os prazeres do Egito? Responde no comentário. Eu estou focado no meu propósito. Vamos seguir a leitura. Versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Olha como a fé vê o invisível. Moisés via o invisível. Vamos seguir? Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocassem. A fé foi pela fé. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. O Mar Vermelho abriu como? Pela fé. Vamos seguir. Versículo 30 diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Você acredita nisso? Eles rodearam a cidade, a muralha caiu pela fé. Ou seja, meu amigo, a fé é muito poderosa. É muito poderosa. Vamos seguir? Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Vamos seguir. E que mais direi? O versículo 30 diz, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Ou seja, ele está citando aqui todo o Antigo Testamento. Eu pergunto para você, você conhece a palavra de Deus? Você já estudou, leu, meditou, guardou? A palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida. Ela é a espada do Espírito, é com ela que você vai vencer o inimigo. Eu falei no início do vídeo, está escrito, é assim que nós vamos vencer. Então a gente precisa o quê? Conhecer. Eu vou te dizer, esse autor aqui de Hebreus, não sabemos se é Paulo, Apolo, se é Silvano, não sabemos ao certo quem é o autor de Hebreus, mas eu vou te dizer, ele conhecia a palavra de Deus. E eu pergunto para você, conhece? Você tem a palavra de Deus aqui na sua mente, aqui na sua boca, aqui no seu coração? Você tem ela aqui para lutar contra o inimigo? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele diz, olha, vai me faltar o tempo. Por exemplo, esse vídeo agora já tem 30 minutos. Eu ainda vou fazer alguma edição nele, mas já tem 30 minutos. Eu digo para você, você consegue passar 30 minutos lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus? Porque sem ela você não vai vencer. Sem a palavra de Deus você não vai vencer, você vai perder. Foi com ela que Jesus venceu o inimigo, foi com ela que Jesus venceu o mundo. Você sabia que em 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe como é que a gente vence o mundo? Pela fé. Sem fé a gente não vence. Agora vamos seguir no versículo 33. Diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Quem é esse aqui? Daniel. Apagaram a força do fogo. Quem são esses aqui? Lá da fornalha de fogo. Leia lá no livro de Daniel. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Agora eu vou dizer aqui para você, você está se sentindo fraco?
desanimado, eu tô desempregado, tá faltando as coisas em casa, eu não tô com essa fé renovada. Então, meu amigo, aproveita agora aqui. Aproveita, essa palavra te dá fé, essa palavra te dá convicção de que você vai vencer, de que você vai mudar de vida. Aqui, da fraqueza tiraram forças. Você está fraco? Então faz o seguinte, eu não ia fazer isso. No final desse vídeo eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um decreto, uma manifestação. Eu vou fazer esta oração para que Ele nos dê força, para que Ele aumente a nossa fé. De acordo com essas histórias poderosas, nós também possamos aumentar a nossa fé e alcançar aquilo que nós desejamos. Seja a cura de uma enfermidade, seja um emprego melhor, seja mais prosperidade financeira, seja uma família abençoada, seja uma vida transformada. Nós conseguimos isso, sabe como? Pela fé. Versículo 34, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Que versículo maravilhoso, tornaram-se poderosos na batalha. E agora eu vou perguntar aqui para você, qual é a batalha que você está travando? É na sua vida espiritual? É na sua vida emocional? É na sua vida financeira? É na sua vida familiar? Qual é a batalha que você está travando? Eu vou te dizer, pela fé você vence. Se você tiver fé, você vai vencer esta batalha. Não importa qual área da sua vida, pela fé você já é mais do que vencedor, meu amigo. Vamos seguir aqui, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Tem a história lá de Elias, do profeta Elias, que é a história maravilhosa, ali lá também no livro de Reis, capítulo 17 e 19, história maravilhosa, poderosa do profeta Elias, quando ele orou pela viúva e o filho dela ressuscitou. Aí diz assim, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Versículo 36, outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Isso aqui está se referindo também a Elias. Ele andava com pelos de camelo, com cinto de couro. Era a vestimenta dos profetas, inclusive também João Batista se vestia assim. O versículo 38 diz, o mundo não era digno deles, dos profetas, dos patriarcas, dos homens de Deus, pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Vamos lá, versículo 39 diz assim, e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Veja que eles morreram acreditando. Algumas promessas eles receberam em vida, sim, mas outras não. Outras eles não receberam. Eles morreram acreditando na promessa de Deus. Vamos ler agora o último versículo. Se você está comigo até agora aqui, eu vou dizer, a sua fé é grande. A sua fé é poderosa. O versículo 40 diz assim, Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou te dizer, Deus tem coisa grande para ti. E você vai alcançar pela fé, quando você aumentar a sua fé, quando você aumentar a sua conexão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, quando você estiver alinhado com o propósito dele, cumprindo a vontade dele e tiver uma fé poderosa, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Está dizendo aqui, Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito. Veja que Deus abençoou muito eles. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, José, todos esses homens de Deus que foram abençoados, que foram usados por Deus. Eu vou te dizer, Deus tem coisa maior para nós. Foi o que Jesus disse, é só ler lá em João capítulo 14, versículo 12. Ele diz, coisas maiores vocês farão. Agora vocês precisam acreditar em mim, vocês precisam... Então foi isso que Jesus prometeu para nós. Coisas maiores nós faremos, isso é possível. Como? Pela fé. Então, meu amigo, meu irmão querido, se você ficou até o final deste vídeo, parabéns.
Parabéns, você ama a palavra de Deus, parabéns, a sua fé vai aumentar ainda mais. E como eu disse que eu ia fazer esta oração, este decreto, esta manifestação, essa visualização, eu vou fazer aqui para quê? Para que Deus aumente a nossa fé, para que Deus nos use, assim como usou estes heróis da fé. E agora, eu peço que você respire fundo, respira fundo, porque eu sei que Deus tem coisas maiores para nós. Porque assim como Deus abençoou Abraão, Isaque e Jacó, assim como Deus abençoou nossos pais, os profetas e todos os servos dele no passado, abençoou Davi, abençoou Daniel, abençoou todos os servos dele do passado e fez aquela promessa para eles. Deus tem coisas maiores para nós também. Diga, Deus tem coisas maiores para mim e eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé. E se a sua fé está pequena, meu amigo, eu vou pedir a Deus agora para te dar uma força, para aumentar a tua fé. Se tu acha que a tua fé está pequena, se a batalha está muito difícil, diz, Senhor, me dá força. Aumenta a minha força. Eu quero voar mais alto. Eu quero conquistar mais. Senhor, aumenta a minha fé. Diz, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero receber a tua promessa, eu quero estar alinhado contigo, eu quero estar em comunhão contigo. E eu digo agora, Senhor, a nossa vida está aqui como um vaso. Nós somos um vaso na tua mão. Enche-nos com o teu óleo. Nós somos como uma flecha na tua mão. Lança-nos, Senhor. Nós somos como o ramo da videira verdadeira. Faze-nos frutificar ainda mais, Senhor. Aumenta a nossa fé para nós alcançarmos tudo aquilo que tu tens para nós. E são coisas grandes, em nome de Jesus. Amém. Então eu tenho certeza que se você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, aqui são quase 40 minutos, mas eu vou fazer algumas edições deste vídeo. Então, meu amigo, essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, que vai lá no fundo do nosso coração e é poderosa. Para quê? Para produzir frutos na nossa vida. Esse vídeo é sobre isso, sobre fé, sobre a palavra de Deus. Não vou falar sobre outros assuntos de negócios e tudo. Vão ter outros vídeos no canal também sobre a palavra de Deus. E eu peço que você acompanhe, eu peço que você dê um like nesse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, diga, olha, é aqui o capítulo 11 de Hebreus, capítulo da fé, um capítulo poderoso que renova as nossas forças. E compartilhe esse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário aí para mim, dê uma sugestão do próximo vídeo que eu vou trazer conteúdo para você, ok, meu amigo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força nessa batalha e você já é mais do que vencedor. Ok, meu amigo? Até o próximo vídeo. Tchau.